Olá, pensa só. Agulhas, facas, um caco de vidro no chão. A gente está cercado por eles. São os chamados perfuro-cortantes, sabe? Uma ameaça que a gente associa muito com o hospital, mas que na real mora na gaveta da cozinha, no armário do banheiro. Hoje a gente vai descobrir que a segurança contra esses perigos não é nenhum bicho de sete cabeças. Na verdade, ela começa com uma coisa bem simples: um pouquinho mais de atenção. Então, o nosso caminho hoje vai ser assim, ó. Primeiro, a gente entende o que são esses materiais. Depois, vamos dar uma espiada em como os profissionais lidam com eles. Aí, a gente aprende as regras de ouro da prevenção e, o mais importante, traz tudo isso para dentro de casa. A ideia, no final, é fazer o cuidado virar rotina, sabe? Um hábito. Então tá, para começar, vamos alinhar o discurso. O que exatamente a gente está chamando de material perfuro-cortante? Olha, a definição da Anvisa é super direta. A gente está falando de agulha e lâmina, claro, mas também daquele caco de um copo que quebrou, da tesoura de costura da avó, até daquela faca super afiada que fica na bancada. Resumindo, qualquer coisa que tenha ponta, borda ou canto que possa furar ou cortar entra nessa categoria. E para a gente aprender de verdade a lidar com esse risco, vamos olhar para onde ele é mais sério, onde as consequências são altíssimas: o ambiente de saúde. Lá, um segundo de distração pode literalmente mudar uma vida. E olha só o que os números contam pra gente. É revelador. A maioria esmagadora dos acidentes não vem de um equipamento que falhou. Vem da gente. De fator humano. Pensa bem. Paciente agitado, manuseio errado, pura e simples distração. Se somar isso com cansaço e excesso de trabalho, fica claríssimo que a atenção total é a nossa primeira e mais importante defesa. E aqui que a coisa fica séria de verdade, porque o perigo não é só o corte, o furinho. Num hospital, uma picada com uma agulha já usada é uma porta escancarada para infecções muito graves, como HIV, hepatite B, hepatite C. É por isso que nesses lugares a prevenção não é só um protocolo, é uma questão de sobrevivência. Essa fala de um profissional de enfermagem resume tudo. E fala de um dos erros mais comuns, a mania de tentar reencapar a agulha. Sabe, aquele movimento quase automático? Pois é, ele é uma das maiores causas de acidentes. A atitude correta é uma só: usou, descartou, imediatamente e no lugar certo. Tá, mas e como a gente transforma esse conhecimento em ação no dia a dia? Existem alguns protocolos, umas regras de ouro mesmo, que foram criadas exatamente para isso, para salvar vidas. Vamos simplificar em 4 passos poderosos. Primeiro, atenção. Foco total, zero celular, zero distração. Segundo, proteção, que é usar luva, o que for preciso. Terceiro, e esse é o mais importante, ação. E aqui a regra é nunca. Nunca reencape, nunca dobre, nunca quebre agulhas. Fim de papo. E por último, descarte. Acabou de usar, já joga fora no lugar certo, que tem que estar ali, do seu lado. O contraste aqui é total, né? De um lado, o caos, as atitudes que são um convite para acidente. Do outro, a organização, a segurança. É uma escolha que a gente faz a todo momento, entre o risco e o cuidado. E essa aqui é a ferramenta-chave para um descarte seguro, a famosa caixa coletora. Usar essa caixa não é pensar só na própria segurança, viu? É um ato de respeito coletivo. Protege o pessoal da limpeza, os coletores de lixo, protege todo mundo que vai ter contato com aquele material depois. Ok, até agora parece muito papo de hospital, né? Mas e na nossa vida? Dentro da nossa casa? Será que a gente não está cercado desses mesmos perigos, só que com outra cara? A resposta, sem nenhuma dúvida, é sim. Então vamos trazer toda essa lógica de prevenção para dentro de casa. O cenário é outro, mas a necessidade de proteger quem a gente ama, principalmente as crianças, faz esse cuidado ser ainda mais crucial. Olha só que interessante essa comparação. A agulha do hospital pensa na faca de cozinha. A lâmina de bisturi é a gilete no banheiro. Uma ampola de vidro quebrada no laboratório é o caco da garrafa que caiu no chão. O risco é exatamente o mesmo. O que muda é só o endereço. Para proteger as crianças, a estratégia tem 2 pilares: ambiente e conversa. Primeiro, o ambiente tem que ser seguro. E isso significa organização. Faca, tesoura, estilete, tudo no seu devido lugar, bem longe do alcance dos pequenos. Nada de deixar as coisas jogadas por aí. Depois vem a conversa, um diálogo firme explicando por que aquele não é brinquedo. E claro, uma coisa essencial, a carteirinha de vacinação tem que estar em dia, especialmente a vacina contra o tétano. E isso é uma proteção fundamental. E aqui vai uma dica de ouro para quem usa agulhas em casa, por exemplo, para tratamento de diabetes. Jamais, em hipótese alguma, jogue no lixo comum.
O jeito certo é pegar uma garrafa PET, colocar as agulhas lá dentro, fechar bem a tampa e levar até um posto de saúde. É simples, é seguro e protege muito de gente. E assim, a gente chega no ponto central de toda essa conversa. Segurança não é sobre seguir uma lista de regras uma vez ou outra. É sobre construir uma cultura de cuidado no dia a dia. Pensa bem, não é sobre ticar uma caixinha numa lista. É sobre cultivar um estado de alerta, manter a casa organizada por princípio e educar a nós mesmos e quem está em volta sobre os riscos. São esses 3 pilares, atenção, organização e educação, que constroem um ambiente seguro de verdade. E essa é a grande lição de hoje. Não importa se a gente está falando de um cirurgião em uma operação ou de alguém preparando o jantar. Os princípios de segurança são universais. A proteção de verdade começa no exato momento em que a gente se dá conta do risco. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Não precisa ser nenhuma revolução na rotina. Às vezes, a maior mudança de segurança vem de um hábito bem pequeno. Qual poderia ser o seu? Talvez guardar as facas em um lugar mais alto? Ou começar a descartar as lâminas de barbear do jeito certo? Pensa nisso. A segurança de quem a gente ama pode começar com essa simples decisão.